Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário nesta segunda-feira, para a glória de Deus. Mais uma semana dita como dias úteis aos nossos olhos humanos aqui na Terra, mas eu e você sabemos que quando nós falamos das coisas eternas, sabemos que todos os dias são úteis, ou melhor, até mesmo quando eles não mais existirem, ainda continuarão sendo, porque a eternidade é aquilo que nos espera e nos aguarda, e a eternidade não é todos os dias, uma infinidade de dias, não. A eternidade fala sobre uma ausência de tempo, e isso é maravilhoso. E essa eternidade fala também sobre um posicionamento que nós devemos ter. Eu quero compartilhar com você, nessa segunda-feira, um texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 17, e assim está escrito: Irmãos, diz o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só que poderoso. Essa segunda-feira eu quero te convidar a viver de uma maneira diferente. De você começar essa segunda-feira renunciando algumas das suas práticas para que você possa falar assim como o apóstolo Paulo aqui nesse momento à igreja de Filipos. Que eles poderiam ser imitadores dele. Que ao serem estes imitadores do apóstolo Paulo, eles não seriam como esses corruptos que ele seguiu aqui falando nos versículos seguintes, mas que seguindo o apóstolo Paulo, imitando a conduta moral e ética do apóstolo Paulo, assim como ele imitava a do próprio Senhor Jesus. E esta é, sem dúvida alguma, uma grande missão e lição para as nossas vidas. Nós precisamos avaliar, ou melhor, reavaliar, por tantas vezes os passos que nós temos dado. Se hoje você convidasse as pessoas que você ama, seus filhos, seus familiares, seus amigos, os irmãos, enfim, as pessoas que você ama, se você as convidasse para caminhar com você, para que elas imitassem o seu comportamento, qual seria o resultado delas? Será que se elas imitassem você, elas estariam fazendo uma boa semeadura para que tivessem uma boa colheita? Ou ainda um pouco mais pesada a minha colocação, se elas imitassem você, elas iriam para o céu ou para o inferno? Qual seria o caminho delas? Nós hoje precisamos entender que nós temos uma grande responsabilidade com as pessoas que nos cercam. Nós somos referências para alguém, sem dúvida alguma. Por mais que você se sinta sozinho, solitário, abandonado ou talvez esquecido por todas as pessoas, existe alguém no dia de hoje que está olhando para você e se espelhando nos seus atos. É uma grande responsabilidade que nós temos. Em um tempo onde se fala sobre muitos influencers digitais, por exemplo, nós temos uma vida onde nós realmente somos influenciadores. Começamos pelo nosso primeiro núcleo dentro da nossa casa. Nós influenciamos positivo ou negativamente conforme as nossas ações, as nossas intenções. E esses núcleos, quando saem, quando rompem-se as paredes das nossas casas, o núcleo social mais externo, e assim vai. Existe alguém nesse exato momento olhando para você e se espelhando em você, mesmo que por vezes de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Existe uma grande responsabilidade. Que nós, nesta semana, meus irmãos, nós possamos falar assim como o apóstolo Paulo falou aqui à igreja de Filipe. Que eles poderiam imitar o apóstolo Paulo, que o fim dele certamente seria o mesmo que o dele, ou seja, seria nas moradas celestiais, vivendo toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã, porque queremos agradecer, Senhor, antes de pedir qualquer coisa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que assim o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelo respirar. Obrigado, Senhor, pela saúde física, emocional e espiritual. Tantas coisas nós temos que agradecer, Senhor. Hoje o Senhor permitiu falarmos sobre um modo de agir, um modo de operar. Um modo em que nós podemos tranquilamente convidar as pessoas ao nosso redor a serem nossos imitadores, que eles terão, sem dúvida alguma, feito a melhor escolha. E que nós sejamos encontrados assim como essas pessoas, feito o apóstolo Paulo aqui, Senhor. Não como este conjunto de pessoas que ele citou logo na sequência aqui. Aqueles que profanavam de todas as formas a Tua presença, Senhor, ou o seu ato de adoração. Nós queremos ser estes como o apóstolo Paulo, Senhor, que poderiam convidar aqueles que o cercavam para serem imitadores dele como ele era de Cristo. E que nós sejamos encontrados como estes, Pai. Que não tenhamos do que nos envergonhar, não tenhamos do que envergonhar, que nós sejamos aqueles que manipulam bem a palavra da verdade, aqueles que não sejam somente bons ouvintes da Tua palavra, mas que sejam os praticantes. Que estes, Pai, nesta semana sejamos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha uma semana incrível na presença do Senhor e que você seja esse imitador de Cristo e convide as pessoas ao teu redor para também te imitarem. Se eles estiverem pensando que talvez seja difícil imitar Cristo, fala, pode viver assim como eu tenho vivido, porque certamente vocês chegarão no mesmo lugar que o Senhor Jesus assim nos aguarda, à destra do Senhor, na nossa morada, na nossa casa celestial. Que Deus abençoe sua vida.